Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma devocional, mais um tempo precioso que Deus nos dá. Hoje nós vamos ler, meditar em Atos capítulo 4. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Depois que Pedro e João curaram aquele paralítico, olha que coisa interessante, eles foram chamados no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a autoridade do povo de Israel, eram as autoridades do povo que julgavam Israel. Eles só não tinham poder sobre pena de morte. Por quê? Porque eles estavam sujeitos a Roma. Por isso que o Sinédrio condenou Jesus, mas tiveram que levá-lo a Pilatos, para Pilatos ordenar a morte. Quem ordenava a morte era Roma. O Sinédrio não tinha esse poder, mas quaisquer outras legislações, o Sinédrio tinha o poder sim. Então, olha só que coisa interessante. Depois que Pedro e João curaram aquele paralítico, eles foram chamados no Sinédrio. Eles foram chamados como que para prestar contas do que eles fizeram. O capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, olha só, e os saduceus, e eles estavam muito perturbados. Esses homens que mataram Jesus, esses homens que crucificaram Jesus, esses homens que pressionaram Pilatos e Herodes para matarem Jesus. E por que eles estavam perturbados? Porque agora eles perceberam que não acabou. Os apóstolos que viviam com Jesus agora estavam fazendo os milagres. E os apóstolos estavam afirmando que Jesus Cristo estava vivo e ressurreto dentre os mortos, que ele tinha ressuscitado. E havia evidências. Por quê? Porque aquele homem que estava ali na porta formosa do templo pedindo esmola porque era paralítico, ele tinha 40 anos de idade. Todo mundo conhecia aquele homem. Todos sabiam que ele era realmente paralítico. E agora vem aquele homem andando, pulando, não tinha como dizer, é uma farsa. Olha só o que aconteceu. Eles ficaram perturbados, por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, olha só a violência, agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. Prenderam Pedro e João porque tinham curado um homem. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, porque Pedro pregou. Lembra ontem quando nós falamos? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3,19. Essa pregação, muitos ouviram e muitos creram. E creram na mensagem, versículo 4. Mas os que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Queridos, Lucas se interessava por números. Guarda isso no teu coração. Se número não fosse importante para o crescimento da igreja, Lucas não tirava ou não falava no seu livro Atos dos Apóstolos que a igreja estava crescendo. E por que ela crescia? Porque tinha qualidade. E quando a igreja tem qualidade, ela cresce em números, porque Deus acrescenta aqueles que creem. Então a igreja chegou a 5.000. Pedro e João presos, mas a igreja estava crescendo. A pregação que eles fizeram lá no templo com a cura daquele homem despertou muitas pessoas e muitos começaram a vir a Cristo. E no dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos
os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Eles estavam apavorados. Versículo 6. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, os mesmos que condenaram Jesus. Versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha só, astúcia, audácia, arrogância dos religiosos da época. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isto? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes dos povos, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Olha só, nós estamos aqui prestando contas, fomos presos, porque fizemos um bem, curando um aleijado? É isto? Sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Estamos sendo interrogados. Saibam os senhores, lá estavam os sumos sacerdotes, lá estavam o sinédrio, lá estavam toda a autoridade de Israel. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, vocês o mataram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Olha só a autoridade espiritual deste homem, cheio do Espírito Santo. Este é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes diante de algumas pessoas que estavam ali no pátio da casa do sumo sacerdote, enquanto Jesus estava sendo julgado pelo sumo sacerdote, esse mesmo que agora está encarando Pedro. Havia uma criada ali, uma menina, cerca de 13, 14 anos, que disse para Pedro: você é um deles, porque você também é nazareno. Você também é da Galileia, Galileu. Sabe o que Pedro disse? Não sou. Eu não conheço esse homem. E agora, dias depois, este homem cheio do Espírito Santo, vocês mataram o Cristo, mas Deus o ressuscitou. Olha a diferença. Olha a diferença do que é você estar cheio de você e você estar cheio do Espírito Santo. Olha a diferença do que é você estar cheio de si e você estar cheio de Deus. Olha a diferença. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, a covardia, a medo, a ansiedade, a erros, todas as coisas que nós não deveríamos fazer, nós fazemos. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que domina a nossa vida. Pedro mudou drasticamente. E este é o objetivo de Deus para mim e para você. É impossível alguém estar com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Quando alguém está com Cristo, muda. Religiosos não mudam. Aquelas pessoas que só frequentam a igreja e não praticam o que é pregado não mudam. Mas quem é de Jesus, leva a sério, tem temor, estes mudam sim. São transformados e para melhor. E Pedro vai mais longe. Ele continua. Versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Eu quero que você perceba uma coisa. A pedra angular, ela era totalmente reta, ângulos de 90 graus. Então, toda construção era feita através da pedra angular. Então, montava-se uma linha e seguia a pedra angular. A pedra angular tinha que ser totalmente certa no ângulo de 90 graus por todos os lados.
Ou seja, imagina os construtores, os fariseus, olharam para aquela pedra, essa aqui não serve. Aí depois os construtores, outros, vão lá e pegam assim, não, essa aqui é excelente. E colocou. Aí edificou-se ali um grande edifício. É isso que Pedro está falando. Vocês rejeitaram aquele que Deus colocou como pedra angular. Porque toda construção tem um parâmetro dele. Ou seja, todas as pessoas serão iguais a ele. A métrica dele, o jeito dele, ele é a pedra angular. E aqui tem um texto, queridos, que é maravilhoso. É o versículo 12. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos. Grife esse versículo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Grife esse versículo, decore esse versículo. Tem pessoas que dizem que toda religião é boa. Esse versículo, então, tem que ser rasgado da Bíblia. Porque diz ao contrário. Não é religião que salva, não é boa intenção que salva, é Jesus Cristo que salva. Não há nenhum outro nome dado entre os homens que devamos ser salvos. Não há, não há. Não há nenhum outro santo, não há nenhuma outra santa, não há nenhuma outra entidade, não há, não há. A única pessoa que pode te levar de volta para Deus é Jesus Cristo. E muitas religiões enganam pregando Jesus aqui, pregando Jesus ali, mas não pregam que Jesus é Deus e não pregam que Jesus é o único que tem que ser servido, que tem que ser adorado, e não podemos orar nem rezar para nenhuma outra pessoa a não ser para Ele. Pedro deixou isso bem claro aqui. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora o versículo 13 é maravilhoso. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, homens iletrados, pescadores, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Forte esse versículo. Homens sem instrução, homens iletrados, homens simples, mas estavam com uma coragem imensa. Tinha audácia. E eles falaram o seguinte: eles andaram com Jesus. Deus queira que as pessoas olhem para nós e percebam que nós andamos com Jesus. Que nós somos de Deus. Ele não participa dessas coisas nojentas de pornografia. Ele é de Deus. Ela não fofoca. Ela não fica falando mal dos outros. Ela é de Deus. Reconheçamos pessoas que andam com Jesus pelas atitudes. Pensa nisso com carinho. As pessoas olham para você, as pessoas olham para mim e elas reconhecem que somos de Jesus. O jeito que nós falamos, ou a nossa boca está recheada de palavrões, as nossas atitudes recheadas de orgulho, pessoas iracundas que têm acesso de raiva e frequentam igreja e tem religião. Andar com Jesus é muito mais do que isso. Andar com Jesus é mostrar com atitudes. E outras pessoas vão reconhecer. Vão reconhecer. Eles andaram com Jesus. Vamos voltar aqui para o texto.
O versículo 18. Então, chamando-os novamente, separaram-nos, né? E falaram assim: o que nós vamos fazer? Porque não podemos negar que o milagre foi realizado. Não podemos deixá-los presos, porque o povo todo está numa euforia tremenda lá fora. Quer dizer, estavam numa sinuca de bico. O que eles iam fazer? Então eles resolveram proibi-los de falar sobre Jesus. Versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes, não pediram não, ordenaram-lhes, que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha aí. Não podemos deixar de falar que vimos e ouvimos. Julguem vocês. Pense um pouco. Vamos obedecer vocês ou vamos obedecer a Deus? Não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. E não vamos obedecer vocês. Isso é coragem. Isso é saber que eu creio. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração, tá? Um dos mártires da história da igreja, chamado Justino, ele foi chamado diante do Império Romano para negar a sua fé. E ele morreu por causa da sua fé. E falou assim: se você negar Jesus, você não será morto. Sabe o que Justino disse? Ele disse o seguinte: uma fé que não vale a pena morrer por ela, não vale a pena viver por ela. E é bem isso. Se a minha fé que eu tenho em Jesus faz com que eu me cale com medo de homens, isso é uma fé inepta, é uma fé falsa. Pedro e João falaram com toda autoridade: nós vamos obedecer Deus e não vocês. Não podemos deixar de falar o que nós ouvimos e vimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Mas não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, e todos sabiam. Aí depois os cristãos faz uma oração linda. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe disseram, tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: olha que coisa linda, fizeram uma oração. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora eu quero que você grife o versículo 25. Grife aí com a sua Bíblia. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido é Cristo, Messias. É o Salmo 2, o versículo 1 e 2, esse texto. Por que eu pedi para você grifar? Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do nosso pai Davi. Foi Davi que escreveu esse salmo? Foi. Foi homem que escreveu esse salmo? Foi. O Espírito Santo usou Davi. Foi o Espírito Santo que falou pela boca de Davi. Inspiração é isto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Todas as escrituras são inspiradas por Deus. E é nisto aqui que nós cremos. Isso aqui está a base da nossa fé.
porque foi Deus que inspirou os filhos dele para escreverem tudo que nós precisamos saber sobre Deus e sobre nós, como o mundo funciona e como devemos agir. Os discípulos repartem seus bens, olha só a comunidade como vivia. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, unidade. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo que tinham. E aqui aparece um homem que vai ser super importante no Novo Testamento, Barnabé. É a primeira vez que ele aparece aqui no versículo 36. José, ele era um levita de Chipre, e os apóstolos deram o nome de Barnabé. Sabe o que significa Barnabé? Encorajador, filho da consolação. José, também chamado Barnabé, filho da consolação. Ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse homem aqui tem uma importância crucial na história da igreja. Por causa dele, Paulo foi o que foi. Deus chamou Paulo, mas ninguém acreditava, ninguém deu apoio para Paulo. Barnabé deu. Você vai perceber o quanto que esse homem foi importante na história da igreja. Só que não aparecia, ó. Ficava ali nos bastidores. Para você ser usado por Deus, não precisa aparecer. Basta que ele apareça. Convém que ele cresça e eu diminua. Pense nisso com carinho. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque depois que nós te conhecemos, é impossível sermos quem nós somos. Mudamos e somos cada dia mais parecidos com o Senhor. Trabalhe em nossas vidas, dê-nos poder, dê-nos autoridade espiritual, dê-nos graça, dê-nos tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Tenha misericórdia de nós e use-nos nas nossas imperfeições, nas nossas limitações, como o Senhor usou Pedro e João no passado, e as pessoas reconheceram que eles andaram com o Senhor. Nas nossas limitações e nas nossas imperfeições, que as pessoas também reconheçam que nós andamos contigo. Através das nossas atitudes, das nossas palavras, abençoe-nos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.